Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um dia do Evangelho no Lar, da obra André Luiz, Aprendendo com André Luiz. E hoje, no dia 26 de julho de 2023, nós teremos o capítulo 25, com o título Generoso Alvitre. E hoje o estudo será conduzido pela nossa irmã Márcia Tezelli. Márcia, fica com você. Fazer a prece inicial e dar início aos estudos. Boa noite, amigos. Mais uma vez, é um prazer estarmos todos aqui. E vamos pedir ao Pai Todo-Poderoso a honra e a graça de podermos mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome, pedindo a presença dos amigos espirituais que nos orientam e nos incluam, para que esse aprendizado de hoje não fique apenas no plano das ideias, que nós possamos transformá-los em advertências, em conselhos, em orientações para o nosso dia a dia. Que Deus nos proteja a todos, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, esse nosso capítulo de hoje é um capítulo, assim, extremamente interessante, né? Eu vou deixar um pouco ampliado aqui para a gente ler. Porque é uma advertência, um alvitre, um conselho, uma luz que a dona Laura transmite maravilhosamente bem para o André Luiz, né? Vamos começar a leitura e o conselho que ela dá são vários slides, mas a gente vai parando, se vocês quiserem, para a gente ir comentando, porque é muito rico tudo isso naquilo que eles nos querem dizer. Então, vamos lá. No dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. Antes que os filhos se despedissem, rumo ao trabalho do auxílio, a senhora Laura encorajou-me o espírito hesitante, dizendo bem-humorada: já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da Regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é a antiga relação de nossa família e apresentá-lo-á, em meu nome, ao ministro Genésio. Não poderia explicar o contentamento que me dominou a alma. Estava radiante. Agradeci comovido, sem encontrar palavras que definissem meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria. Abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando-me o coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou: você, Lísias, avise ao ministro Clarencio que comparecerei ao expediente logo que entregue logo que entregue, cadê, perdi aqui, nosso amigo aos cuidados de Rafael. Comovidíssimo, eu não consegui agradecer tamanha dedicação. Então, nesse primeiro slide aqui, nós vemos, então, pela primeira vez, então, enfim, nosso amigo André Luiz, que já tinha pleiteado há algum tempo o trabalho, sendo, então, conduzido por Rafael aos ministérios que ele poderia visitar, conhecer e ganhar novos conhecimentos, enfim, ia acontecer aquele dia. E o André estava profundamente feliz e emocionado, todos estavam felizes com ele, porque o dia de que a gente só tem um dia para começar a trabalhar, né? Porque depois é para sempre, né? Então, esse é um dia especial. Ele começou a trabalhar. Alguém quer acrescentar alguma coisa nesse slide? Bom, se não, vamos continuar, porque Dona Laura vai nos falar maravilhosamente bem agora. Ficando a sós, a desvelada genitora de meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa. Meu irmão, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa, e já que sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo neste momento. Como você disse, Amaury, ela tomou as vezes da mãe dele, né? Gratíssimo, respondi sensibilizado. Nunca saberei traduzir o meu reconhecimento à sua atenção. Sorriu a bondosa senhora, acrescentando: estou informada de que pediu trabalho há algum tempo. Sim, esclareci, relembrando as elucidações de Clarencio. Sei igualmente que não o obteve de pronto, recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à Terra. Então, eu iria começar com aqueles ministérios mais conectados à Terra.
Esboçando significativa expressão fisionômica, a boa senhora acrescentou. Em relação a esse slide, o que vocês gostariam de acrescentar alguma coisa? Pode falar, Maurício. Eu ia falar no anterior, na verdade, quando falou que ia encontrar o Rafael, né, que ele trabalha na regeneração, que é o trabalho pesado, né, que exige uma grande amorosidade, assim, para trabalhar lá, dedicação, afinco, porque é bem próximo da crosta, né? E aí ela só, acho que está fazendo mesmo uma introdução da fala dela, que é muito bonita. A mãe de aluguel. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário a respeito? Bom, se não, vamos então às falas maravilhosas de Dona Laura. Aí ela começa. É justamente neste sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes. Falo com o direito de experiência maior. Detendo agora essa autorização, abandone, quanto lhe seja possível, os propósitos de mera curiosidade. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, ter-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas, sem proveito para ninguém. Clarence ofereceu-lhe ingresso aos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se lhe ofereça. Surgindo ensejo nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo do serviço nos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não ouvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Gente, eu achei essa fala de uma grandeza tão impressionante, porque ela chegou assim, como a gente fala assim, chegou junto com aquele filho, que ela conhecia muito mais do que, pelo que a gente vai ver depois nos próximos slides, ela conhece muito mais do que a gente possa imaginar. Eles se conhecem de outras estadas, né? Então, ela pontuou exatamente aquilo que ele corria perigo, porque conhecia bem o temperamento curioso dele, o temperamento investigativo. E eu acho que de tudo isso de maravilhoso que ela falou, ela deixou bem claro uma coisa. Servir vem em primeiro lugar, depois aprender. Que o serviço é que nos torna nobres, nos dignifica, nos faz evoluir. Aprender é muito fácil, agora servir é um trabalho de humildade, de dedicação, que muitas vezes a gente não tem, né? E eu deixo agora vocês comentarem, porque esse slide é maravilhoso. Ali eu fiquei imaginando, né? Porque como ele começou pelo da regeneração, que era o mais simples, né? Onde tinha o trabalho mais pesado, mais difícil e mais difícil da pessoa enfrentar, né? Porque ali você ia limpar as feridas, aquela gosma das pessoas, e acho que deve ser o trabalho mais difícil que tinha. E aí ela já alertou ele para que ele não ficasse, né? Deslumbrado, né? Com os outros ministérios que seriam muitas vezes dava mais ênfase na pessoa dele, né? E isso serve para nós também hoje, né? E hoje eu vejo assim muita curiosidade ainda, né, nos tempos de hoje na questão espírita. Eu assim ali na entrevista eu aprendo muito com as pessoas. Eu vejo muito que elas buscam ainda nessa curiosidade, essa questão do fenômeno, né? Até de saber, né, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois. Elas querem mais saber das curiosidades, muitas vezes, né, do que da reflexão, da própria
existência, né, das próprias situações, né, de aprendizado que está acontecendo nas suas vidas. Então, é muito bacana esse alerta quando ela fala por isso, né, porque às vezes deslumbra, né, com que é um cargo lá que vai chamar atenção, e ela já disse logo para ele, né, como que as coisas funcionam, porque isso muitas vezes era uma ilusão, né, que ia permear na vida dele. Pode falar, Mauri. Eu gostei como ela começou. Apesar de todas as ponderações que ela fez, são muito boas, muito luminosas, elas parecem que são específicas para o André. Então, ela deve ter lido o André de uma maneira maternal e escaneado e percebido que, graças a Deus, ele é curioso, senão não ia ter livro, né? O que é aquilo? Para que serve isso, né? O livro inteiro, o André fica... Mas esse rádio aqui que ele ligou, que negócio é esse? Por que um falou isso? Ele é super curioso. Então, ela coloca aí de uma maneira educada, falou sugestões humildes. Então, começou assim, ó, fala um negocinho aqui e tal, talvez seja útil. E vai pontuando, ela fala da curiosidade como sendo algo assim que é uma característica do André. O André é um cara curioso à beça, é um cara que acontece uma coisa, ele, pô, mas e tal coisa, né? Então, dizendo que ele poderia se perder nisso, né? Dizendo que a curiosidade ela é saudável até um certo ponto, mas se você vai só pela curiosidade desenfreada, você vai se dar mal e vai ser improdutivo, né? Então, já percebendo, fazendo uma orientação específica para ele, eu senti isso, né? Ela coloca, né? Pesquisar atividades alheias sem testemunhos pode ser criminoso. O que ela coloca? Eu não estou entendendo minha própria letra, que eu havia com anotação. Mas, enfim, dizendo que você, se não tiver utilidade dentro da sua curiosidade, não tiver o serviço no bem, como a Márcia já colocou, não faz sentido, né? Paulo. Eu lembrei que ele, durante os outros livros dele, ele não capta essa mensagem tão bem assim. Tem vários momentos nos outros livros que ele com ele mesmo pensando, esse é um momento inconveniente, mas eu vou perguntar, não sei o que, ele faz assim umas coisas. Em alguns momentos até o instrutor, que é diferente de livro, ele pede para ele aguardar um pouco, tal, que o momento não é aquele, né? Mas ela conhecia ele, né? Ele sabia que ele teve um passado assim de investigação e sem se importar muito com as pessoas, né? Diferente daqueles, eu lembrei muito daqueles investigadores do magnetismo do século XIX, XVIII, XVII, desde Franz Mesmer, né? E eles tinham o seguinte, o próprio Hahnemann, né? Eles trabalhavam com energia, investigavam, o próprio Bach, né? Do floral também. Eles investigavam a origem, tudo, mas eles tratavam com muito amor as pessoas, então eles combinavam muito bem essa interação entre medicina vibracional e amor ao próximo, cuidado com as pessoas. E ela já sabia que ele não tinha esse perfil, né? Então, e realmente, quem leu as outras obras vê que tem alguns momentos que ele vai para uma curiosidade assim, sem, né, bem desenfreada, né? Eu preciso contar uma coisa para vocês. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a passar um processo de tortura comigo mesmo, porque cada vez que começava uma matéria, eu me apaixonava por ela. Aí começava a fisiologia, eu apaixonava por fisiologia. Aí começava a periodontia, eu me apaixonava por periodontia. Aí começava a fazer prótese, eu ficava deslumbrado com a prótese. Aí começava e tudo eu ia me apaixonando, e eu começava, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E fui assim, logo que terminou a faculdade, fazia um curso daqui, outro curso dali, e fazia prótese, fazia isso, fazia aquilo. Um belo dia, eu ainda bem jovem, acho que já tinha meu segundo filho, mas fui conversar com o Dr. Felipe. O Dr. Felipe é um médico que quem o recebia, desencarnado, era uma médium muito amiga minha, a doutora Alina. E eu comecei a falar com ele, eu quero fazer uma especialização, mas eu não sei o que eu faço, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ele falou assim, mas minha filha, o que você acha? Se você continuar assim, você vai saber de tudo, e tudo superficialmente. Você não pode ficar vagando, escolha algo
e se aprofunde naquilo. Eu sei que é difícil, você gosta de tudo, mas você tem que escolher alguma coisa e começar por aquilo e dominar aquilo ali com profundidade, estudar aquilo com profundidade. Eu era muito jovem, eu não tinha 25 anos, então isso foi mais ou menos, guardado as devidas proporções, né? Um conselho desse é muito precioso na vida. Porque você começa a perceber que você está flanando sobre as coisas, como ela falou, que nem mariposa, observando tudo, se apaixonando por tudo, mas realmente não se entregando a nada, não decidindo, porque para os indecisos isso pode ser prejudicial. Apesar de eu não me achar indecisa, eu me apaixonava por tudo. Como é que eu ia fazer? Não dá para fazer tudo. Como eu diria, né? Quem faz tudo é que nem pato, anda, nada e voa, e faz tudo bem mal, né? Então, a gente tem que começar a servir, né? Como ela quis dizer. Eu me lembrei nitidamente do meu começo de carreira e o conselho que o doutor Felipe me deu, sou eternamente grata, e eu comecei a ver que realmente eu precisava estudar mais e me firmar em alguma coisa. Deixa os comentários dos amigos aí. Bom, vamos lá. Vamos ao próximo, então, porque ela tem mais o que dizer. Pesquisar atividades alheias é aquilo que você estava falando, Mauri. Pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso o atrevimento. Olha que frase mais forte. Pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso o atrevimento. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Somente o trabalho digno confere ao espírito um merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. Olha só, somente o trabalho digno, não é só o estudo, mas somente o trabalho digno confere ao espírito um merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. O Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa da nossa colônia espiritual. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Lembre-lhe de que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, em nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. O ministro Clarencio autorizou-o gentilmente a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. É possível receber alguém dos que lhe administram, quando peça determinado gênero de atividade reservada, com justiça, aos que muito han lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. Eu achei brilhante essa nossa... Eu não estou conseguindo desligar, agora desliguei. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui. Bom, meus amigos, é uma fala bem direta, né? Com muito carinho, com muito amor, mas não tem como ser mais direta, né? Ela fez advertências muito sérias para ele. Essa primeira frase, como eu já tinha feito, pesquisar atividades alheias sem testemunhar no bem pode ser criminoso atrevimento. E, às vezes, você precisa realmente, no final do parágrafo aqui, ele diz assim, você pode muito bem encaminhar algum trabalho aquele que já se especializou, mas como é bom ter alguém que simplesmente quer ajudar com boa vontade ao seu lado, né? Sem se importar com a natureza do trabalho, com a natureza da especialização. Eu deixo aberto ao comentário de vocês. Pode falar, Maurício. Pedi desculpa, eu antecipei a frase, né? Por isso que eu não estava achando no texto para tentar a minha anotação, mas é essa daí, né? Que a curiosidade por si só, que não vai gerar, como o Paulo colocou, um conhecimento, algo frutífero, algo no bem, algo que dê frutos, né? Não faz sentido, não é adequada.
qual que é o serviço bom? É o serviço que precisa ser feito, seja ele qual for, né? E como é que é o bom serviço? É o serviço que você faz com amor. Então, para não ficar escolhendo muito serviço, né? Não ficar muito, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Ele fala da especialização. Eu acho que, de fato, se tem alguém que tem mais condição de fazer determinado serviço, deve ir para aquele serviço, mas existe né? É possível receber alguém dos que administram quando peça determinado gênero de atividade reservada com justiça aos que muito han lutado e sofrido no capítulo da especialização. Então, imagino que, eu quero fazer isso, eu quero falar, mas aonde eu vou ser mais útil? Na minha condição, onde é que eu vou poder auxiliar mais? Né? Então, acho que não tem que escolher muito serviço, não. Tem que fazer o que precisa ser feito e com amor. Paulo, pode falar. Então, a verdade é que esses livros do André Luiz, a maioria desses casos, eles são relatos de casos, são estudo de pesquisa mesmo, né? Em ciência, a gente chama isso de relato de caso, porque, por exemplo, você vai lá, ele estuda lá toda uma família, ele invade não, mas ele tem autorização para isso, mas eles entram no ambiente familiar, observam a família, observam os pensamentos das famílias, de uma certa forma invade uma coisa que na ciência não seria permitida isso, né? Você teria que ter autorização, um comitê de ética, a gente discute muito isso. Até a relação, um relato de caso, é necessário você ter uma aprovação ética de um grupo, de uma coisa. Aqui no caso, claro que teve isso, né? Porque ele teve autorização do ministério maior deles ali, do Clarence, um grupo, deve ter tido um grupo que autorizou. Porque eu fico imaginando assim, imagine que é a sua família, e um grupo de espíritos vem estudar a sua família. Então, eles vêm, entram, observam, leem seus pensamentos, não estou nem discutindo o mérito é fantástico, graças a ele que nós temos todo esse conhecimento. Então, tem essa questão ética, que não vejo problema nenhum também, porque houve autorização maior, inclusive eu acho que pode ter autorização de planos até maiores do nosso plano. E aqui embaixo, é possível receber alguém dos que administram, ou seja, tipo uma chefia, né, local. Alguém que tenha mais gabarito, vamos dizer assim, mais gabaritado, mais preparado do ponto de vista moral, etc. Se ele fosse pedir ela está dando uma dica, assim, se ele fosse pedir alguma coisa especificamente para aprender, se ele quiser algum assunto, quando peça determinado gênero de atividade reservada, com justiça, aos que muito han lutado e sofrido com o capítulo, ou seja, aquelas pessoas que se especializaram. Então, ela abriu para ele a possibilidade, eu acho que aqui ela está falando daqueles instrutores no futuro que ele vai ter, né, aqueles... cada livro tem um ou dois instrutores ali que são mais especializados. Por exemplo, alguns são mais especializados em mediunidade, lá no livro Mecanismo da Mediunidade. Outros instrutores são mais especializados em obsessão, outros em atendimentos na crosta, situação de emergência, remoção, tratamento de espíritos em massa, né, obsediados. Então, ela está preparando ele para essa possibilidade de buscar ajuda especializada no futuro. Então, ela está dando essa dica para ele, né? Pois é, eu achei interessante essa parte, né? Tem uma frase aqui que eu acho que é bem interessante. Vocês que são médicos, que atuam em hospital, vocês sabem bem que existe uma certa hierarquia tácita, assim, não bem especificada. Por exemplo, o cirurgião não vai limpar o chão, certo? Existe o auxiliar de enfermeira, a auxiliar de enfermagem, enfermagem. Existe toda uma hierarquia dentro de um hospital. Aí, de repente, ele diz aqui, não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Lembre-se de que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados, nas zonas superiores, nem se referindo à Terra, o maior trabalhador foi o próprio Cristo, e ele não se furtou a pegar um serrote. Então, o que ela quer dizer? Ela está falando que talvez esse aprendizado que ele vai precisar seja muito mais
o temperamento dele, para o caráter dele, para desenvolver um pouco mais essa humildade do que qualquer outra coisa, porque ele foi pegar numa vassoura lá. Ele foi, como eu disse, fazer o trabalho de quem está começando num hospital, de quem está entrando como aprendiz de técnico de enfermagem. E para isso tudo, ela chegou e preparou o espírito dele, para ele achar, para ele dizer que, tá, muito bem, às vezes é importante uma mão de obra especializada, porém, ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade. Então, tenha boa vontade, né? Você vai precisar usar a sua boa vontade agora, não sua especialização, né? Pode falar, Paulo. Fico pensando, porque nós copiamos tudo do plano espiritual, segundo a gente viu. Eu fico pensando se no futuro, a odonto, a medicina, a área de saúde, não vai copiar isso aqui também. Se a gente não, a medicina do futuro, né, assim, se nós não vamos ter períodos mais amplos de atendimento, vamos dizer assim, mais básico mesmo, do atendimento ao cuidado ao paciente, diretamente ao cuidado da higiene, da limpeza do paciente. Isso já se faz em alguns lugares, mas outros não se faz ainda isso, né? Por mais tempo, você ter mais contato com o paciente, com aquele cuidado, valorizar muito isso, muito mais, talvez no futuro a gente tenha uma coisa desse sentido, eu acho. Vamos ver. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Bom, se não, vamos lá, porque tem mais ainda. Vou passar o slide aqui, aí a gente amplia. Meus olhos estavam úmidos, realmente as palavras calaram fundo, né? Aquelas palavras pronunciadas com meiguice maternal caíram no coração como bálsamo precioso. Poucas vezes sentira na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte. Semelhante conselho calava-me no fundo da alma, e como se desejasse temperar com amor os criteriosos conceitos, a dona Laura acrescentou com inflexão carinhosa. A ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito possa aprender. Gente, essa frase aqui é a ciência da vida, viu? Eu acho, sinceramente. A ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. São muito raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tarso, o doutor do Sinédrio, esperança de uma raça pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. Não pude mais, tomei-lhe as mãos como filho agradecido e cobri-as de pranto jubiloso que me inundava o coração. Essa fala dela é bem intensa, né? E abra os comentários, porque é autoexplicativo, né? Deixa os amigos falar. Eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho é que eu estou sempre nessa frase aqui, recomeçando alguma coisa na vida. Vocês não têm essa sensação, às vezes, assim, que quando você pensa que um serviço está indo de um lugar, tudo se remodela e se refaz, aí você tem que voltar e refazer. Quando você pensa que alguma coisa está estabelecida na sua vida, a coisa muda e você tem que adaptar a uma outra situação. E a gente vai de adaptação em adaptação, né? Pode falar, Maurício. As coisas na vida são assim, só lembrar da louça, né? Não. Você só lavar uma loucinha, você vai lembrar que daqui a pouco vai sujar de novo, daqui a pouco vai ter que secar, vai ter que guardar, né? E você vai sujar outra vez e é isso aí. Bem-vindo, né? Ah, aprendi esse assunto, fica tranquilo, tem um monte para você aprender para frente, né? Eu concordo, tem essa ciclicidade da vida, isso aí é... Ah, hoje eu tomei banho, tranquilo, vou tomar outra manhã. Não tem como, né? Então é isso, é recomeçar sempre, é muito, muito amorosa, ela se coloca mesmo como mãe, tanto é que ele fica totalmente embalado, né, no colo dela, assim, psicologicamente falando, né, emocionalmente falando,
e, e agradecido, né, de alguém dando tantas diretrizes. Isso é importante, né, a gente ouvir de uma mãe, de alguém. Muitas vezes na vida você, às vezes, faz algumas colocações que, por vezes, norteiam mesmo, né? Auxílio norte mesmo é Jesus, mas no meio do caminho tem placas, né? E às vezes a gente pode, ouvindo, dando algum conselho baseado no evangelho, no crescimento, no bem, na evolução, ajudar nesse sentido e também receber isso, né? Acho que ele sentiu esse amor dela e essas orientações. E eu acho interessante o exemplo que ela citou, que é Paulo de Tarso, né? Que é Paulo. Paulo, naquela frase sensacional que ele disse quando chegou, quando percebeu quem era Jesus, ele, Senhor, o que queres que eu faça, né? Quando que a gente vai ter uma disposição mental de, em cada desafio que chega na nossa vida, a gente ter essa clareza, essa calma, essa disposição, essa entrega, né? Senhor, o que queres que eu faça? Esse é um objetivo de vida, né? Mas alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Dona Laura não deixa muito o que a gente acrescentar, né? Porque ela fala tudo. Vamos lá. Já estamos no último, quase no último. A genitora de Lísias, agora de olhos fixos no horizonte, murmurou: Muito grata, meu irmão. Creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Brevemente voltarei ao círculo da carne. Entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes da minha partida. Faça desta casa a sua habitação. Trabalhe e anime-se, confiando em Deus. E ele sempre muito emocionado, né? Levantei os olhos rasos d'água, fixei-lhe a expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros, e tive a impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos, embora tentasse debalde identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Quis beijá-la muitas vezes com o enternecimento filial do coração, mas nesse instante alguém bateu à porta. Vamos lá, vamos considerar aqui aquilo que nós já sabíamos, né? Eles são conhecidos de longa data, não à toa que ela o leu tão perfeitamente, né? Que ela fez as advertências, pontuou tão bem tudo aquilo que ele precisava escutar. O que vocês acham? Pode falar, Maurinho. Eu acho que, com certeza, né? Já se encontrar. É aquela velha história, né? Ah, como é que eu sei o que eu fui? Ah, para 5 minutinhos no canto e pensa das suas tendências, o que sua mente se ocupa, quais são seus hábitos, né? O que você gosta, o que você não gosta, onde aperta seu calo, você, rapidão você consegue fazer uma ficha muito memorando, muito claro do que a gente deve ter sido e das nossas, né, outras vidas. Então ele ficou com essa sensaçãozinha também. Falou, pô, simpática, acho que eu conheço de algum lugar, né? Interessante essa senhora, né? Que coisa. Simpática. Pode falar, Paulo. É uma suposição bem vaga, assim, daquelas que a gente sente, assim, mas não tem como provar. Mas, por exemplo, ela teve acesso a 300 anos de... Foi ela que teve a 300 anos junto com o marido, né? Uhum. Então, se ela teve acesso a 300 anos da vida dela, é possível que ela, assim, ela tenha sentido nele, assim, uma coisa muito mais forte, de ter conhecido ele no passado. Algum outro irmão gostaria de fazer uma colaboração? Vamos lá, então. Aí já vamos para o nosso último slide. Citou-me a senhora Laura, mostrando indefinível ternura maternal, e falou: é Rafael que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem. E assim finalizamos
esse capítulo sensacional, gente, que eu acho que todo mundo merecia uma Dona Laura na vida. Tem momentos que você escuta frases tão pontuais, assim, que fazem tanta diferença no rumo da sua vida, no seu entendimento, que essa foi uma conversa muito interessante. Eu me lembro algumas da minha vida, assim, que eu já tive conversas muito interessantes com espiritualidade, que eu tive essa oportunidade. Realmente elas foram, assim, fundamentais em algumas decisões que eu tomei, acertadas, e agradeço profundamente os toques, viu? Que são importantes. Eu achei maravilhoso também. Eu achei que ela preparou ele para os futuros desafios. Ela já sabia dessa missão dele, provavelmente com clarência, ela já tinha tomado já estava bem ciente do que o futuro dele, já conhecia. Então, ela já preparou para o futuro, né? Já deu todas as dicas, já conhecia ele e tudo mais. Né? Muito bacana. É verdade. Eu tive, na minha adolescência, meus primeiros contatos com a espiritualidade foi através dessa minha amiga médium, Aline, e com através dos mentores dela, Dr. Felipe, e outros, que me falaram coisas muito importantes na época, e foram, assim, divisores de água para mim. Foi uma coisa muito importante, que me fez acordar para muitas coisas. Às vezes uma palavra solta, uma frase que a pessoa te fala, a maneira como ela te fala, como ela coloca. Eu falei, como é importante a gente ter acesso a algum conselho, né? Com certeza. Nos momentos críticos, né? Desculpa, Mauri. Uhum. Nossa, é fundamental. Pode falar, Mauro. Penso que deve haver talvez o mesmo plano, aí os dois estão desencanados, né? Mas o mesmo plano, pensando na vida aqui no planeta, tem pessoas que, de fato, são muito abençoadas, encarnados mesmo, amigos, familiares, pessoas que marcam a vida da gente de uma maneira muito positiva, e isso faz a gente escolher um caminho totalmente correto e adequado de acordo com essa intuição. Mas também pode haver essa possibilidade de buscar isso espiritualmente, como a Márcia colocou. Não era o Chico que tinha a mãe que aparecia para ele em clarividência e fazia as orientações, porque ele passava uns apuros gigantescos na infância, né? Então, você pode ter isso em outro plano também, né? Sim. Eu acho que não há o desamparo. Deus sempre, incansável e incessantemente, ilumina todos nós, é nós que precisamos buscar essa orientação, né? E temos que ter olhos para ver também. Não é, me ajuda, mas observe você está conseguindo ler os sinais, né? Dessa ajuda, às vezes não é tão direta como o conselho dela, às vezes são coisas um pouco mais vagas, às vezes são mais como a ideia que ele teve de ter conhecido a Laura, né? Eu me lembrei agora que ontem eu estava vendo um vídeo que é até interessante, que é do Teixeirinha, né? E aí eu nunca tinha ouvido a história ele contando, e aí alguém perguntou para ele se a música que ele fez Coração de Luto era para a mãe, né? Daí eu fiquei assim, nossa, perplexa, ele contando. Ele falou que era, porque ele falou que ele perdeu a mãe dele, ele tinha 9 anos. Aí ele contou, e eu fiquei imaginando, nossa, que mãe, né? Diz que ele estava chegando da escola e ela tinha pegado a vassoura e tinha varrido todas aquelas coisas. Eles moravam num ranchinho lá no meio do nada, lá, longe de cidade, não tinha médico, não tinha nada lá. E aí ela foi botar fogo, sabe, naquelas coisas que ela tinha juntado lá, e veio um vendaval muito forte e o fogo, né, queimou todo o corpo dela. E quando ele chegou em casa, tava aquela multidão lá perto da casinha deles, ele fala casinha de barro, ranchinho de barro, e aí ela estava em cima de uma cama, como não tinha médico, e existia os curandeiros, e eles tinham coberto o corpo dela com folha de bananeira,
porque ela é refrescante, né, para aliviar um pouco a dor. Eu fico imaginando aquela mulher toda queimada, e aí ela pediu para que o filho entrasse no quarto, pegou na mãozinha dele e disse para ele tudo como ia ser o futuro dele, como ia ser a vida dele, que ele nunca se esquecesse de Deus, porque as pessoas têm mania de lembrar de Deus e de fazer a prece quando elas estão em apuro, mas que não era para ele fazer isso, que era nos momentos de alegria, que era para ele também agradecer a Deus por aquele momento de alegria. Gente, eu fiquei assim, imaginando uma mãe toda queimada com aquela dor, imagina ela ali, sem remédio, sem nada, e ela ter a capacidade de orientar esse filho antes, né, de partir, por exemplo. Pensa. Realmente. Foi uma lição profunda, né, que a gente pensa que só a espiritualidade está do outro lado, né, que faz essas coisas, mas existem pessoas aqui também, né, que têm essa capacidade. Então, se fosse nos tempos de hoje, de hospital, não aconteceria isso, porque a pessoa fica internada, fechada, dentro de um... O grande queimado, ele fica numa UTI, fechado, que não pode ter nem acesso à família, por exemplo, às vezes. Então, você vê, né? A gente fala muito hoje disso, né, como que o hospital, ele acabou essa relação do momento da morte. Eu tenho um livro aqui fantástico que eu posso emprestar para vocês, chama O que Eles Disseram, que fala esse momento. O livro todinho são relatos, assim, cada folha é um relato, mas ele é um livro grosso. E vem desde a Idade Média, os reis, os príncipes, no momento da morte, o que eles viram, porque antigamente era comum as pessoas, principalmente entre os príncipes, reis, no momento que eles estavam morrendo, eles falavam e as pessoas anotavam, vamos dizer, tipo um escriba, assim, né? Uhum. Você vê cada relato incrível, a pessoa falando assim, um príncipe, um rei falando assim, olha, eu estou vendo minha família chegando aqui e tal, uma coisa emocionante, e aquilo ficou tudo registrado. Então, isso a gente perdeu, né? Com o hospital, a gente perdeu isso. Eu concordo, Paulo, e é muito triste isso. Você morrer numa UTI, você ficar ali desencarnar naquelas condições, deve ser muito difícil. Fora da sua casa, do seu... não sei para que prolongar nesse tipo de situação. Eu não posso dizer nada, porque não estou julgando, mas eu, particularmente, não gostaria de desencarnar numa situação dessa. É uma discussão Ninguém que... gostaria, né? É um tema, mas que eu não vejo os espíritos discutindo, nem na Associação Médica Espírita, em lugar nenhum. Não vejo ninguém discutindo essa questão do momento da morte na UTI. Assim, como é que a gente... Né? Eles falam muito de humanizar a UTI, que a família entrar, ficar lá junto, tal, não sei. Bom, isso é tema para outra. Para uma outra conversa. Bom, amigos, esse é o que nós tínhamos que apresentar desse capítulo. Bom, espero que vocês tenham gostado. O capítulo é maravilhoso. Muito bom mesmo. Obrigada, Márcia. Eu vou parar de gravar, depois a gente faz a prece, que eu vou pedir depois o Paulo fazer. Deixa eu só parar a gravação aqui, para a gente encerrar.